Olá, na edição desta quarta-feira do Unesp Notícias, vamos falar sobre saúde mental com a psicóloga Vera Lúcia Rodrigues e mais. De olho no tempo, o relógio da Igreja Santa Terezinha é restaurado. O Unesp pesquisa a produção de combustível a partir do abacate. E na série sobre a virada cultural, a banda Bluebell and Black Tie. O Ministério Público Federal de Bauru não vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça que impediu o cancelamento da concessão do sinal aberto da TV Unesp aqui em Bauru. Desta forma, a emissora manterá o sinal no ar até que uma decisão final seja dada sobre a validade da concessão. A Polícia Militar realizou uma operação aqui na região de Bauru para cumprir mandados de prisão. A ação começou ontem e até o começo da tarde de hoje, 22 pessoas haviam sido presas por tráfico de drogas, roubo e furto. As ocorrências foram apresentadas na Central de Polícia Judiciária. Em uma das ações no Fortunato Rocha Lima, a polícia deteve 4 pessoas que estavam com drogas e dinheiro. Elas foram localizadas porque os policiais suspeitaram desta moto, que estava com a placa adulterada por ter sido furtada. No bairro Ferradura Mirim, mais drogas e dinheiro foram apreendidos, além de uma balança de precisão. Outras 4 pessoas foram detidas, sendo 2 menores. No total, 16 pessoas foram presas agora de manhã em Bauru. O foco específico é o combate ao tráfico de entorpecentes, aos praticantes do crime de roubo, que é um crime violento, praticado geralmente com perigo às vítimas. Então, esses 2 pontos são os pontos mais focados por nós em toda essa operação. Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, têm diversas vantagens sobre os combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel comum. Entre elas está a emissão menor de poluentes na atmosfera. Pesquisadores da Unesp descobriram que é possível produzir combustível limpo a partir do abacate. Esta fruta pode ser encontrada facilmente em qualquer mercado. O abacate tem alto valor energético, possui várias vitaminas e é rico em fibras. E nas mãos dos pesquisadores da Unesp em Bauru, ele também vira combustível. Através de estudos, eles descobriram que é possível extrair biodiesel da fruta. Além disso, tem um aproveitamento melhor do que o da soja, da mamona e de outras fontes vegetais usadas atualmente. Nós observamos que nenhum pesquisador estava trabalhando com abacate. E daí surgiu o interesse. Fomos para a literatura, para o laboratório, fizemos as análises centesimais do produto e observamos que tem uma grande quantidade de óleo na polpa. O biodiesel é uma das apostas do setor energético e no futuro pode até substituir os combustíveis derivados do petróleo. Por isso, a busca por fontes renováveis de energia, que tenham custos mais baixos e sejam menos poluentes. O projeto começou em 2008. O processo foi desenvolvido pelos pesquisadores do Departamento de Química da Unesp em Bauru. O primeiro passo é separar o caroço da polpa, que é picada manualmente. Em seguida, ela é colocada neste triturador. Daqui, a pasta vai para o forno, onde fica secando com ar quente. O que sai é essa massa, que é despejada na prensa. O resultado é um material compactado que precisa ser misturado com um solvente. Aqui começam as etapas químicas. Esse líquido verde precisa ser centrifugado. Nessa etapa, sobra uma espécie de farelo, um resíduo do processo que seria descartado. No entanto, a pesquisa desta aluna de graduação descobriu aplicações para o que até então iria para o lixo. Descobrimos que o farelo ele tem bastante fibra, bastante amido, ou seja, ele é um alimento energético, fibroso, o que é interessante para uma ração animal, por exemplo, complementar uma ração animal. Além do farelo, da centrífuga sai também este óleo em estado bruto. Ele é o material que vai ser usado no biodiesel. Quando aquecido, o excesso de solvente é separado do óleo vegetal. Esta é uma parte da composição do combustível.
Para ficar completo, ele precisa de álcool na mistura. E os pesquisadores descobriram que o próprio caroço da fruta pode ser usado para obter o etanol. Depois de triturado, o caroço é misturado com água e enzimas neste equipamento. O resultado é um xarope de glicose, que depois de fermentado, vai para o processo de destilação. No final, o óleo extraído da polpa do abacate é adicionado ao álcool feito do caroço da fruta. A mistura dos dois tem que ser a uma certa temperatura, só então é que se obtém o biodiesel. A pesquisa trouxe resultados promissores. No entanto, viabilizar a produção do biodiesel em escala industrial ainda possui obstáculos. Um gargalo ainda seria a colheita dele, que é manual. A produtividade é relativamente baixa em termos de estado de São Paulo, por exemplo, que toda a área plantada vai para o consumo, vai para o supermercado. Uma outra, dentro do ponto de vista científico, testamos vários métodos para a extração do óleo, sobretudo enzimáticos, etc., prensagens, mas não tivemos outra opção senão a desidratação. Então, talvez esse seja ainda, dentro do ponto de vista de laboratório, um gargalo que você tem que desidratar. Isso consome energia, mas não é um impedimento dentro do ponto de vista industrial, que isso pode ser equacionado facilmente. Mesmo que os veículos ainda não sejam abastecidos com o que sai do abacate, existem aplicações possíveis para os extratos obtidos em laboratório. O óleo do abacate ele tem uma outra propriedade muito importante, que seria a aplicação em cosméticos. Na verdade, agregaria maior valor financeiro do que se pensasse em biodiesel. Por exemplo, eu poderia vender hoje a custo 1 litro de óleo para cosmético em torno de R$20, para a produção de biodiesel em torno aí de R$2. Mas a indústria de cosmético ela exige alta pureza. E, em princípio, nós não temos ainda uma metodologia científica que você possa ter um óleo puro, mas que mantenha as propriedades dele, como a indústria do cosmético exige. Esse ainda é um gargalo para a gente. Veja agora como fica o tempo. Chove agora na região leste do estado de São Paulo. Amanhã, a instabilidade continua e as temperaturas podem cair um pouco. O tempo volta a abrir no fim de semana. Bauru teve garoa agora à tarde e o tempo está nublado, mas a probabilidade de chuva é baixa. A umidade do ar está em 76%. Os ventos sopram a cerca de 5 km por hora. A temperatura máxima hoje foi de 24 graus. Amanhã, a máxima prevista é de 25 graus em Bauru e em Piratininga. Já em Agudos, a temperatura pode chegar a 24 graus. No próximo bloco, vamos falar de saúde mental com a psicóloga da Secretaria Municipal de Saúde, Vera Lúcia Rodrigues. Voltamos já. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, doenças mentais e neurológicas atingem cerca de 700 milhões de pessoas em todo o mundo. 1/3 desses pacientes não tem acompanhamento médico. Sobre este tema, a Secretaria Municipal de Saúde realiza até a próxima sexta-feira a Semana de Conscientização e Orientação sobre Saúde Mental. O evento é direcionado a profissionais que trabalham nas redes pública e privada de saúde. A gente conversa agora um pouco sobre esse assunto com a psicóloga e diretora da Divisão de Saúde Mental da Prefeitura de Bauru, Vera Lúcia Rodrigues. Obrigado, Vera, pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Vera, quando a gente se refere à saúde mental, a gente está falando muito mais do que a ausência de transtornos mentais, não é? Sim, a gente tem que pensar na saúde não como um processo de doença, mas de promoção de saúde no sentido de bem-estar, de felicidade, de uma vida que faz com que as pessoas possam estar desempenhando as suas atividades, seja de lazer, de cultura, de relacionamentos. Então a gente tem que pensar a saúde mental como um todo e não só no processo de doença. Qual a importância de se fazer uma semana dedicada à saúde mental com essa série de palestras voltadas aí para os profissionais da saúde? Na verdade, a demanda de transtornos emocionais tem aumentado, assustadoramente. A gente tem visto desde a infância, da adolescência, assim como a questão do adulto.
E a gente precisa continuar discutindo essa questão, acho que a sociedade precisa estar discutindo o que é a saúde, como promover saúde, como promover bem-estar na vida das pessoas, como que através dos relacionamentos pessoais nós podemos ser felizes nos relacionando. Então, acho que é muito importante estar discutindo, sempre trazendo esse tema da saúde para a discussão da sociedade. E para a gente ser saudável mentalmente, é muito importante a presença da família, né? Você ontem e hoje realizou uma palestra que falava justamente sobre isso. Por que a família é tão importante aí no tratamento e no convívio? Nós trabalhamos bastante com os profissionais a questão do núcleo familiar, da importância da família, do papel de cuidador e de responsável pelo cuidado. Então, dar esse novo empoderamento para a família, de fazer que a família possa entender que ela tem habilidades e competências para lidar com as crises que são possíveis dentro do contexto familiar. Porque o ciclo de vida familiar, ele traz muitas crises e esse sistema ele se ajusta o tempo todo. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, tentar mostrar para a família, porque hoje a família se sente um tanto que incompetente para cuidar, né? Seja às vezes da criança, do adolescente, do idoso, daquele que tem um transtorno mental. Então, empoderar a família de que ela é capaz, de que ela tem habilidades para estar cuidando e buscando propostas de saída. Aqui em Bauru a gente tem o CAPS, né? É lá que as pessoas devem buscar ajuda? Sim, em Bauru nós temos 4 unidades de saúde mental. Nós temos o CAPS infantil, que cuida da infância e da adolescência, o CAPS AD, que é álcool, crack e outras drogas, o CAPS para adulto, psicótico, tentativas de suicídio, depressões. Temos também um ambulatório de saúde mental que cuida desta mesma clientela, mas mais cronificada, que estão há anos em tratamento. E também a gente tem o serviço de residência terapêutica, que são 8 casas onde pacientes que viveram 20 e 30 anos em hospitais psiquiátricos hoje estão vivendo dentro da comunidade e são monitorados por uma equipe técnica. Muito legal isso. O endereço dos CAPs, assim como a programação completa da semana, você confere no site da Prefeitura de Bauru, que daqui a pouco vai estar na sua tela, é o bauru.sp.gov.br. Muito obrigado pela sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Ontem a gente conheceu na série Bauru na Virada o rock and roll cheio de atitude da banda Tóquio Savana. Hoje a gente continua conhecendo as atrações, mas a sonoridade muda um pouco. O quarteto Bluebell and Black Tie vai encher o Parque Vitória Régia de clássicos da música com uma nova roupagem de jazz pop. O William Poliveri conversou com exclusividade com a vocalista do grupo, a Bluebell, e ela está ansiosa pelo show aqui em Bauru. Voz suave e uma sonoridade classuda. É assim que o quarteto Bluebell and Black Tie transforma clássicos do rock em música pop com influências do blues e do jazz. E para conhecer a banda, a gente bate um papo com a Bel, que é a voz doce por trás desse quarteto. Bel, como que surgiu essa voz tão delicada? Eu comecei a cantar mais ou menos ao mesmo tempo quando eu aprendi os primeiros acordes no violão, que foi com 13, 14 anos. Meu irmão tocava violão e ele que me ensinou os primeiros acordes. Aí, com 14 anos eu já comecei a estudar e aí sempre cantando, né? Se fosse para você definir o som que vocês fazem no Bluebell and Black Tie, como que você definiria? Olha, a gente está falando que é pop de câmara, né? Foi a melhor, mais perto que eu consegui chegar, assim, para definir, né? Porque é música pop e é nesse formatinho bem de câmara, né? Que é pequeno e é um pouco sinfônico, né? Também. Bel, no primeiro álbum da banda, vocês têm versões para músicas famosas dos Beatles, do The Who, do Michael Jackson.
Como que veio essa decisão? É uma forma de homenagear esses artistas? É claro, assim, o critério para fazer esse repertório foi completamente emocional, assim, a gente pegou as músicas que a gente gosta de tocar, que eu gosto de cantar e poxa, My Generation é uma música que eu adoro cantar. E Ben também é uma música linda, né? Que o Michael Jackson lançou pequenininho e tal. Então ficou meio miscelânea, né? É uma miscelânea, mas ao mesmo tempo tem uma coerência, porque são todas canções que a gente preza muito, né? Com todos esses anos de carreira, de dedicação à música, se fosse para você dizer o que a música simboliza na sua vida, como que você descreveria? Olha, a música para mim é a minha religião. A música já me salvou várias vezes, assim, de eu estar deprimida e aí começar a cantar. Teve uma época da minha vida que eu parei de cantar, quando eu tinha 21 anos. E, enfim, a música já me salvou, literalmente, assim. Então, é a minha missão, assim, no mundo. Eu acordo pensando na minha música e vou dormir pensando nela. O Bluebell and Black Tie é uma das primeiras atrações que vão tocar aqui em Bauru na virada cultural. Como que é o desafio de abrir um evento como esse, tão grande? É muito legal, né? Eu nunca cantei em Bauru, então... Para mim é sempre uma expectativa, assim, uma grande expectativa. Eu sempre acho, ai meu Deus, não vai ter ninguém. Ai, será que eles vão gostar? Bom, então, para que a gente não tenha essa surpresa, deixe um convite para os bauruenses conferirem o show do Bluebell and Black Tie na virada. É o seguinte, alô Bauru, estamos chegando aí na virada do Bluebell and Black Tie. Eu prometo que vocês vão se divertir, porque a gente se diverte muito fazendo esse show. É um show leve, bem-humorado e muito musical. Então, venham conhecer a gente. Estamos esperando. E amanhã tem mais Bauru na virada aqui no Unesp Notícias. A gente vai conhecer o trabalho solo do cantor e compositor Lirinha, ex-membro do Cordel do Fogo Encantado. Agora, no próximo bloco, a gente fala mais de tempo, só que o tempo do relógio. Voltamos já. O tempo é algo bastante precioso, não é mesmo? Todos nós vivemos correndo contra ele. E desde abril, um cidadão aqui de Bauru passa pelo menos 8 horas do dia de olho em um relógio. Mas não é qualquer relógio não, é o da paróquia Santa Terezinha, que está passando por uma restauração. Relógios em ambientes públicos, mais do que marcar as horas, fazem parte da história da cidade. O tempo não passa, voa, é o que dizem alguns ditados populares. Devagar ou rápido, ele é bem marcado pelos relógios. Mas, para que eles servem mesmo? Serve para dizer que você está atrasado, serve para dizer que a vida está passando e você não está vivendo, serve para dizer que os seus entes queridos se vão e você fica olhando o tempo passar. Será que tem alguma utilidade relógio? Ou é para dizer que o teu patrão está ficando mais rico e você cada vez mais pobre? Celso, pergunta difícil. Só sei que os relógios estão por todos os lados, inclusive lá em cima. Na Praça Rui Barbosa, o tic-tac ficou parado por tanto tempo que muita gente se esqueceu dele. O relógio voltou a funcionar em 2011.
Se eu te perguntasse agora que horas são, aonde você buscaria essa informação? No meu celular, Por quê? porque meu relógio quebrou. Mas a gente tem um relógio grande aqui na praça, a senhora nunca lembra dele? Ah, eu nunca vi esse relógio. Faz 14 anos que eu moro aqui. Você está aqui na Praça Rui Barbosa, tem um relógio grande, nunca procura por ele? Nunca. Por quê? Acho que falta de hábito, a gente vive correndo, sempre olha no relógio. A gente nunca olha para cima, a gente vai e acaba não olhando. Há algumas décadas, relógios de espaços públicos, como praças e estações, eram referência de tempo para os moradores. Agora, esses objetos fazem parte do nosso patrimônio histórico. E é por isso que o relógio aqui da paróquia Santa Terezinha vai voltar a funcionar. Para chegar lá no topo dessa igreja, só subindo quase 80 degraus de madeira. É aqui que o seu Jaime passa até 8 horas do dia. Ele é o idealizador da restauração e fez questão de colocar a mão na massa. Agora, recentemente, eu passando aqui na frente da igreja, eu olhei para a torre. Eu vi um relógio. E esse relógio eu tinha quase certeza absoluta que era igual ao primeiro relógio que eu restaurei. Falei, padre, eu contei minha história para ele e eu quero restaurar esse relógio. O padre me olhou, muito emocionado, como eu também fiquei, né? A partir desse momento, todos os dias, eu fico aqui trancado, sozinho, conversando com as peças, com as engrenagens, tocando, acariciando, fazendo carinho nessa máquina do tempo, construída em 1940. É difícil falar porque a emoção toma conta de mim, né? E quando o homem chora, não é vergonhoso, porque eu estou fazendo um trabalho voluntário, mostrando um pouco daquilo que foi o meu desejo. Restaurar o relógio da paróquia Santa Terezinha de Bauru e devolver para a comunidade as badaladas do sino, devolver as horas que ele marcava, porque ele ficou parado 13 anos às 7 horas e 43 minutos. É de fato com carinho e muita concentração que ele cuida das engrenagens dessa máquina do tempo, que foi instalada na igreja na década de 50. Os tijolos assentados com barro mostram a raridade de toda a construção. A Igreja Santa Terezinha, inaugurada em 1934, é uma das mais antigas de Bauru. O prédio foi restaurado em 2010. Agora é a vez do relógio voltar a funcionar. Independente da questão religiosa, católico ou não católico, de estarmos na torre de uma igreja católica, esse relógio que foi construído há mais de 50 anos e a cidade com mais de 100 anos, esse relógio que estava parado. O relógio que tem o sentido da vida, a vida que segue o seu curso. E nós estamos restaurando o relógio, recordando também do passado, das pessoas que colaboraram para isso. Nas paredes é possível ver as marcas de quem teve coragem de chegar no topo da torre. O relógio de 4 faces ficou pelo menos 13 anos parado. E quando o seu Jaime chegou na torre pela primeira vez, se surpreendeu. Nada precisava ser trocado. Todas as peças estavam em ótimo estado. Era só limpar, acertar os parafusos e dar corda. Essa não é a primeira vez que ele faz uma restauração. O relógio da igreja do Instituto Lauro de Souza Lima também foi ele quem colocou para funcionar depois de mais de 30 anos parado. Na torre, agora com a missão de colocar mais um relógio para operar, ele, jornalista de profissão e voluntário de coração, montou uma oficina improvisada. Seu Jaime divide espaço com engrenagens e até mesmo com um ninho de passarinho. Pela emoção de fazer aquilo voluntariamente. Pela emoção de mostrar que eu não sou um cidadão com glamour. Eu sou simples. Como a simplicidade dessa máquina. Como a simplicidade desse ninho que eu encontrei aqui. Num sonho, para mim foi muito interessante, muito importante. A restauração é feita pelo seu Jaime com recursos de doações. É bastante trabalho, mas no fim do dia, com o passar do tempo, vem a recompensa. Um belo pôr do sol.
a história do passado me dá subsídios para que eu viva agora, esse momento, imaginando o que será amanhã, o meu, o seu, o dele, o dela e o nosso futuro. O tempo passa e o nosso acabou. O Nesp Notícias termina agora. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Tchau. Don't you all fade away? Don't try to dig what we all say.